Bem-vindos a mais um webinário. Hoje nós temos a presença, então, da professora Sueli Polidoro, né, nossa convidada, que de antemão a gente já agradece imensamente, né, a colaboração, a parceria aqui conosco, né. Então, hoje o tema do nosso webinário é autorregular o aprender em tempos de pandemia, né. Antes de apresentar a professora Sueli e darmos início, gostaria só de lembrar a todos, né, da importância de vocês fazerem um registro, né, do nome completo, e-mail de vocês, no campo ali das perguntas, para que a gente possa fazer o registro para certificação, tá bem? Então, vamos dar início, né, fazer uma apresentação aqui breve da professora. A professora Sueli Polidoro, então, ela é psicóloga pela PUC de Campinas, também tem mestrado em psicologia escolar pela PUC de Campinas, doutorado em educação pela Unicamp, né. A professora Sueli, ela é atualmente professora da Unicamp, do Departamento de Psicologia Educacional, é líder do grupo de pesquisa Psicologia e Educação Superior da Faculdade de Educação da Unicamp, né? Então, a professora Sueli, além disso, é coordenadora geral do Espaço de Apoio ao Ensino-Aprendizagem, o EA2, né, que o professor Ricardo se referiu há uns dias atrás aqui para a gente, né, um setor ligado, né, a uma coordenação ligada à Pró-Reitoria de Graduação da Unicamp. A professora Sueli tem aí uma trajetória já de longa data, né, com produção científica, artigos, enfim, livros e pesquisas, orientação de mestrado, doutorado, ligada a essa temática, né, da autorregulação, da psicologia educacional, e hoje vai, né, compartilhar conosco a sua trajetória, a sua caminhada, né, na discussão desse tema, né, para a gente compreender um pouco melhor, enfim, poder dialogar sobre o que é esse autorregular, o aprender, e principalmente nesses tempos, né, de pandemia. Então, professora Sueli, muito obrigada por sua presença aqui hoje, e passo então de imediato a palavra para que a gente possa ouvi-la. Muito obrigada. Eu agradeço o convite, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Então, quero dizer da minha alegria de poder compartilhar um pouco os estudos, mas principalmente as experiências, né, que nós temos feito nessa direção, né, da promoção do autorregular o aprender. Eu queria dizer, assim, em tempos de pandemia, é um momento, assim, bastante excepcional, incerto, mas, por outro lado, eu queria destacar que a docência passou a ser o primeiro plano, né? Então, nós estamos aqui, tantas instituições produzindo experiências belíssimas como essa daqui do Tamo Junto, né? Porque a docência tornou-se o primeiro plano, uma valorização, né, das discussões de cunho também de currículo, de projeto pedagógico. Então, eu queria também, de pronto, já destacar, né, a importância da docência nessa discussão, né? Bem, eu vou falar então para vocês e a partir assim um pouco da experiência, um pouco de alguns construtos, mas eu fiquei pensando que quando vocês lessem esse título, né, que ideias, que dúvidas ou que possibilidades, né, vocês poderiam pensar, né, ou refletir. E aí eu fiquei hipotetizando, né? E uma pergunta que eu coloquei é: se é autorregulação, o que importa ao professor? Se é auto, né, auto do próprio indivíduo, autorregulação do aprender, então é do indivíduo que aprende, o que importa o professor conversar, discutir, pensar sobre esse conceito e sobre os desdobramentos desse conceito no ensino, né? Será que ele deve ser o objetivo do professor,
né, esse fortalecimento da autorregulação da aprendizagem deve ser objetivo do professor. O professor já tem que cuidar de tantas coisas dentro da disciplina, da proposta, do curso, e será que esse é mais um elemento da intencionalidade docente? E será que, no caso do ensino superior, né, que o estudante já teve uma vida acadêmica tão longa, que o estudante passou normalmente por um processo seletivo que implicava em estudar antecipadamente, né, de ter controle sobre e gerenciamento sobre os seus estudos, será que no ensino superior é espaço, é hora de discutir sobre a autorregulação do aprender? Né? Será que os alunos já não estariam prontos, não chegariam na universidade prontos, comprometidos com estudar e com aprender? E fui continuando, né? Tomando, então, como sim, deve ser uma intencionalidade docente, né? Surgiram outras questões. O professor pode promover a autorregulação da aprendizagem no contexto da sua disciplina de curso? Ou seria algo para ser desenvolvido numa atividade complementar, numa disciplina eletiva ou em alguma oficina, né? E se o professor pode promover na sua disciplina, como ele faria, né? E, por fim, uma outra questão que eu queria aqui mais provocativa é se nós poderíamos também pensar em autorregulação do ensino, né? E o que seria a autorregulação do ensino. Ok? Então, convido vocês para percorrerem comigo essas reflexões, né? E ao final eu vou voltar a essas questões e talvez a gente possa falar um pouco mais delas durante o debate. Mas, de qualquer forma, foram questões que me orientaram aqui na organização dessa conversa com vocês. A gente sabe que o processo do aprender, né, a aprendizagem, é um processo próprio de quem aprende, né? E isso, às vezes, pode gerar um pouco de confusão, porque se é próprio de quem aprende, o outro contexto pode se isentar dessa situação da aprendizagem, né? E aí o que eu quero logo de início deixar claro que o processo de aprender ele vai incluir dimensões de cognição, de metacognição, dimensões da motivação afetiva, emocional e também dimensões sociais, das relações sociais, do contexto social. Então, talvez fosse mais apropriado a gente falar em processo próprio de quem aprende, que ocorre em contexto. E esse contexto é fundamental para esse processo de aprender, né? Então, é desta relação da ação, do engajamento do indivíduo que aprende no seu próprio processo de aprender, dentro de um contexto e como que esse contexto pode favorecer essa aprendizagem que a gente vai conversar, né? Então, falar de aprendizagem é falar de algo de um processo muito dinâmico, ele é complexo, é multivariável, né? E é também reconhecer o papel ativo do estudante na construção do seu próprio conhecimento, mas com esse cuidado que eu estou colocando, né? Não reproduzir o estereótipo de que a responsabilidade, então, apenas recai sobre o próprio estudante, né? Então, é nessa perspectiva, né, ampla, complexa, que eu gostaria de conversar com vocês. Essa relação, né, com as condições de contexto vão estar todo o tempo presentes no processo de estudo, né, e interagindo, então, com os resultados, com os acontecimentos sociais, e vão exigindo do aprendente ajustamentos, adaptações, e também uma mobilização do seu envolvimento contínuo, né?
Além disso, o próprio processo do aprender, ele exige a adoção de algumas respostas flexíveis diante de novos obstáculos, diante de dificuldades, né, atrasos ou desvios, né? Então, sem perder de vista a perspectiva anteriormente posta, como fazer esse processo da flexibilidade. Porque um outro problema que às vezes a gente percebe é a ideia da autorregulação como algo muito mecânico, muito pré-definido, né, e fechado. E, na verdade, é algo flexível, né? E é importante que seja por conta dessa interação com o ambiente, o contexto, né? Bem, falando especificamente do contexto da educação superior, a gente sabe que é um contexto também muito complexo, né, que ele implica em diferentes dimensões de desafios e de demandas dirigidas aos estudantes, então, dimensões de natureza acadêmica, que até é o que a gente vai mais se deter agora, mas também de carreira, institucionais, sociais, econômicas e pessoais. Então, o nosso estudante ele está todo o tempo envolvido nesse conjunto de demandas, lidando com todas essas questões que uma interferindo na outra, né? E o que a gente sabe é que a forma como o estudante experiencia essa situação toda dessas demandas e dessas proposições que ocorrem ao longo do ensino superior vão interferir no seu, direta ou indiretamente, no seu desempenho acadêmico, vão interferir na sua decisão de permanência ou de evasão do curso, da instituição, as questões de satisfação, de engajamento, de compromisso. Então, a gente sabe que esse processo também desencadeia, né, alguns impactos na realidade do estudante, né? A gente tem na literatura sobre o ensino superior um registro muito grande desses impactos. Aqui eu trago um exemplo de três grandes obras, né, que compõem toda a literatura sobre o impacto da vivência, da experiência no ensino superior dos estudantes, e esses livros têm tido uma importância bastante grande em nos mostrar, né, esse conjunto tão grande de produções, né? Faço também aqui uma provocação, como é que será o quarto volume, né, dessa geração 2020 que está vivendo a pandemia e todas essas situações que decorrem da necessidade de isolamento social, suspensão das atividades presenciais. Então, qual será o impacto dessa universidade que teve que se reestruturar e se rever em tão pouco tempo, de forma tão abrupta? Bem, de qualquer forma, no ensino superior é esperado um elevado grau de autonomia, de independência dos estudantes, né? É esperado que os estudantes transformem conteúdo, construam ativamente seu conteúdo, façam conexões, né? Então, há uma exigência até de sofisticação cognitiva maior, né? E isso é típico do nosso momento, né, do nosso nível de ensino, na educação superior, né? No entanto, a gente tem os alunos que são de perfis bastante heterogêneos, né? E é bom que seja, e é desejável que seja, né? No entanto, a gente tem que pensar, seja para a docência, seja para a gestão, como recebê-los, não só dar o acesso, mas também como recebê-los com políticas e com ações que, de fato, possibilitem o seu desenvolvimento ao longo do curso, né? E esses alunos vão chegar com experiências, com expectativas e com características pessoais bastante diversificadas.
Eu gosto muito, não sei se vocês já estudaram um pouco sobre evasão, permanência de curso, o Tinto é com certeza um conhecido, né? Mas esse autor, ele recentemente, né, ele trabalha a ideia de motivação, né? Depois de pesquisar tanto sobre evasão, ele chega na variável motivação de forma bem específica. E ele vai dizer que três dimensões são fundamentais para a motivação do estudante na graduação, né? Para persistir e para concluir o ensino de graduação. O construto da autoeficácia do estudante, esse construto é um construto que diz da crença do aluno em sua própria capacidade de realizar determinada coisa, né? Então, como que o aluno avalia a sua capacidade pessoal, né, para ser um estudante de ensino superior ou para resolver aquele determinado exercício, para gerenciar a sua vida acadêmica, né? Então, é uma crença pessoal do aluno sobre a sua capacidade em determinado aspecto da vida acadêmica. Ele fala também do senso de pertencimento. Esse é um elemento muito importante, especialmente agora, em que a gente está remoto, né? Eu continuo me sentindo, né, pertencente àquela instituição, vinculado àquele grupo, né? Então, o senso de pertencimento é um outro elemento bastante importante. E aí vem também a percepção de valor do currículo, né? Então, o Tinto traz esses três elementos que eu acho que são bastante importantes para a nossa reflexão como docente, inclusive para a gestão também, né? E a eles a gente poderia introduzir também, agregar, né, a autorregulação da aprendizagem, que eu trago uma definição aqui para ajudar a lembrar, né, do processo de autorregulação da aprendizagem. Por que lembrar? Porque eu sei, conheço e admiro muito, né, o trabalho desenvolvido na universidade em relação à promoção da autorregulação da aprendizagem, com a formação de docentes e atuação junto aos estudantes. Então, relembrando esse conceito da autorregulação da aprendizagem, ele é um processo ativo, o que significa ele tem que ser ativado, né? Então, isso é importante pensar nessa ativação, né? O estudante ativa esse processo e ele, então, monitora, regula, controla a sua cognição, motivação e comportamento, seus sentimentos, em direção a metas específicas e diante de fatores contextuais do ambiente. Então, vejam, é um processo bastante árduo, bastante trabalhoso, né? Envolve diferentes dimensões, então, ele realmente exige um esforço, um envolvimento do estudante na ativação desse processo. Também só para lembrar que o entendimento sobre como ocorre esse processo, né, de maneira geral, ele é entendido numa ocorrência de três fases: numa fase prévia, numa fase de execução, de realização, e uma fase posterior de avaliação, de autorreflexão, né? Então, na fase prévia, tem a análise da tarefa, o estabelecimento dos objetivos, a perspectiva, o reconhecimento das crenças motivacionais diante da atividade, né? O planejamento, então, da escolha das estratégias e de como seria previsto a sua realização. Depois, a fase da realização em si, a importância do autocontrole, da autoobservação, então, o estudante manter-se, né, atento ao seu processo de realização, ao seu processo de aprender. E, por fim, uma reflexão, né, uma avaliação sobre o que aconteceu na relação do seu comportamento, dos seus sentimentos, do contexto, né, da sua motivação, sabendo, então, que esse é um ciclo que alimenta, então, uma nova fase deste processo, tá? Então, lembrando que ele se dá nessas três fases com
características específicas, mas que é um processo unidimensional, né? Eu preciso das 3 fases para que eu diga que houve autorregulação. Bem, lembrar também que que a autorregulação, ela pode ser vista a partir das suas dimensões, né? Então, por que, né? Para a autorregulação é importante pensar quais são os objetivos, então, reconhecer a minha crença de autoeficácia, mas também é importante pensar no como, né? Que é o método, as estratégias, o quando é fundamental, né? Então, o gerenciamento do tempo, o comportamento, sem comportamento não tem o processo, né, a agência, né, a realização do processo, mas então é importante que eu observe, monitore, acompanhe, né, e dê fluxo, né, àquele ciclo, mas é importante também a gente pensar nas dimensões físicas e sociais, né, onde realizar, né, o estudo, a tarefa, a atividade e com quem, né, é interessante, assim, os nossos, várias pesquisas têm mostrado que a estratégia de busca de ajuda, por exemplo, que está aí, um exemplo dessa dimensão social, ela tem sido pouco reconhecida pelo estudante como uma possibilidade da autorregulação, né? Ou uma possibilidade durante os seus estudos. Bem, aí o que eu queria destacar para vocês, né? É um modelo também que vai discutir a autorregulação, mas a importância do feedback, né? Então, como ler esse material aqui? Ó? Aqui eu tenho, nessa parte aqui mais cinza, eu tenho o que acontece dentro do estudante. Aqui eu tenho um professor, nesse ponto A, oferecendo uma tarefa. A hora que ele oferece uma tarefa, que ele propõe a execução de alguma coisa, ou ele encaminha alguma coisa para estudo, o aluno tem que ativar uma série de processos, uma série de ações, né, e mobilizar-se para a realização, então, do processo autorregulatório e o próprio processo da aprendizagem. Ele tem que buscar o seu conhecimento prévio, ele tem que buscar nas suas cestas de estratégias, né, o seu domínio sobre estratégias, seu reconhecimento daquela situação, na sua motivação, para estabelecer o objetivo, para aplicar as estratégias, né, até que ele tenha um resultado, o que eu quero dizer, fazer aquele ciclo, né, até que ele tenha um resultado. No entanto, além desse resultado pessoal, que o próprio estudante vai se reconhecer dentro daquela tarefa, é importante, então, a qualidade ou a característica do feedback dado pelo professor, né, ou pelo colega, ou pela estrutura que for combinada, para que haja, então, a mobilização desse processo em outros momentos. O que nós estamos falando? Esse feedback, ele não pode, então, se restringir só ao domínio, aprendeu, não aprendeu, ou melhor, demonstrou aquele conhecimento ou não, mas também sobre o processo, né, para que ele possa, então, ativar melhor esse processo durante uma próxima situação de estudo ou de realização de atividade. Então, é importante a gente pensar o papel do professor ao oferecer uma tarefa, como ele oferece, né, como ele mobiliza, como ele dá sentido, significado daquela tarefa para os estudantes. Estou chamando de tarefa genericamente, pode ser um conteúdo, uma habilidade, uma atividade, tá? Como, então, o estudante, né, ele precisa mobilizar uma série de processos, né, e como que a posição, né, o feedback, o retorno que o professor dá, implica, então, no funcionamento desse processo de aprender e de autorregulação da aprendizagem, né? Então, para o professor universitário, ele tem muitas demandas, né, e alguns dilemas, né? Ele tem que pensar como organizar a gestão da disciplina dentro do que seria a gestão do currículo do curso, ele tem que pensar como manejar, né, que estratégia escolher
para as suas aulas, para as suas experiências formativas que serão propostas, né? Ele tem que pensar nas relações sociais, no estabelecimento dos vínculos e das questões socioculturais da turma das relações, né? Então, o professor, ele precisa de um conjunto grande de conhecimento e de características, né, para que ele possa, então, se estruturar. A gente conversa muito lá no EA2, né, sobre a importância da profissionalidade docente, né, de se reconhecer que há algumas especificidades do conhecimento para ser professor, né, e eu destaquei aqui, então, os saberes do ensinar. Né? Então, é importante ter o conhecimento do campo profissional, é importante ter o domínio epistemológico dos saberes científicos, mas é importante também o domínio dos saberes do saber ensinar, né? Do conteúdo vinculado aí à especificidade da docência e da aprendizagem, né? É importante, então, conhecer os conteúdos que se vai ensinar, é condição fundamental, conhecer as características dos estudantes, seus contextos de vida, né, ter uma atuação fundamentada em valores socialmente legítimos, né, mas eu destaco aqui a importância de conhecer o modo de tornar os conteúdos aprendíveis. Então, é necessário que o professor também pense nesse processo, né? Não só que no processo que o aluno vai aprender, mas no processo seu de construir situações de ensino, experiências formativas, né? A partir do modo como os conteúdos são aprendidos. Né? E aí, então, vem a pergunta, o que eu pretendo alcançar com o meu ensino, né? Eu vou buscar no Biggs, né, quando ele nos ajuda a pensar em como engajar e ativar os estudantes para o processo do aprender, né? Ele vai dizer assim, que o foco do ensino não é o conteúdo que se pretende ensinar, mas o que gostaríamos que os nossos alunos aprendessem e como podemos ajudá-los a conseguir isso. Vejam, ele muda um pouco o nosso foco. O foco não é o conteúdo, né? Mas o que eu tenho como objetivo, né? E a partir do que eu tenho como objetivo, como eu construo experiências de aprendizagem, né, para alcançar aqueles objetivos anteriores, né? Então, e aí só a partir dessa experiência, alinhado com os meus objetivos, com as experiências que eu proporcionei, que eu vou, então, pensar no processo de avaliação, que alimenta de novo, né? Eu volto a olhar para os objetivos e ver se eu preciso retomar ou reorganizar alguma coisa. Então, vejam, Biggs chama esse processo de alinhamento construtivo, ele é bastante até assim, natural a gente pensar nisso, né? Mas o convite fica para a gente avaliar, refletir o quanto que às vezes o meu objetivo não sustenta totalmente as atividades que eu promovo, então eu tenho objetivos mais sofisticados e eu proponho atividades de formação que levam mais à memorização, a identificação e menos sobre aplicação, sobre a criação, por exemplo. E aí, na avaliação, eu peço a aplicação, mas eu não trabalhei a experiência antes, né? Uma experiência formativa desse desdobramento, dessa criação. Então, ele é importante, assim, para todo o tempo, a gente voltar para o nosso processo, né? E olhar, né, como que a gente está trabalhando os conteúdos, organizando as nossas atividades e processos de avaliação em relação aos objetivos pretendidos. Por que é importante, né? Eu estava dizendo a importância de conhecer, né? O que tem sobre o processo da aprendizagem, sobre o processo do ensino, né? Da profissionalidade docente que eu havia falando. Porque se a gente não conhece bem como é que se dá a aprendizagem, a gente acaba estruturando um processo de ensino
diferente, que vai um pouco na contramão, né, que não é típico, não é próximo do próprio processo do aprender, né? E aí a gente tem na literatura uma grande quantidade de estudos que vão destacar o papel dos professores na promoção da autorregulação da aprendizagem dos alunos, né? Então, uma situação de justa posição, quer dizer, uma disciplina, uma oficina, algo paralelo ao currículo é importante? Sim, é importante, tem efeito, tem, vocês vão ver que eu vou apresentar, inclusive, uma atividade nesse sentido. Mas é importante também e é fundamental que a proposta da promoção da autorregulação, da aprendizagem, esteja envolvida, né? Esteja junto com o processo de desenvolvimento de cada disciplina dentro do curso. Tá? Então, para isso, é importante pensar, primeiro, né, para você, como o Biggs também levantou, quais são os objetivos, né, qual é o propósito de engajamento, no que eu quero e por que eu quero que o meu aluno se engaje em determinada atividade, que tipo de estratégia de autorregulação os alunos deveriam utilizar ou poderiam utilizar naquele momento. Então, eu faço um estudo prévio sobre essas possibilidades, avalio, então, se o ambiente educacional oferece oportunidades para essa expectativa de engajamento que eu tenho, a própria autorregulação que eu espero, né? E também ter um posicionamento, né, de reflexão, de que há a possibilidade de discrepância entre o que eu espero, o que eu acho importante, o meu valor, e isso não é tão incomum assim, né? E o que os estudantes vão considerar como relevantes e importantes, né? Por isso, conversar sobre esse processo é importante. Né, conversar sobre o que está acontecendo naquele momento, sobre o que mesmo nós estamos conversando, aonde nós estamos, como nós estamos caminhando, né, é importante para que a gente tenha também esse alinhamento aqui no desenvolvimento do cenário, né, da disciplina para os estudantes e para os professores, né? De forma específica, o professor pode, então, fazer modelação do processo autorregulatório, ele pode fazer modelação por ele mesmo, né? Então, quando eu vou fazer uma demonstração de uma realização de um exercício, por exemplo, eu vou modelando quais são as perguntas, quais são os elementos que eu considero ou deixo de considerar, né? O que estratégia eu pego, por que eu escolho aquela estratégia para resolver aquela atividade, como eu monitoro a minha atenção, minha motivação, como eu avalio o final do processo, né? Ou os colegas também podem ser modelos nesse processo de autorregulação, e a gente vê isso acontecendo também de modo espontâneo na turma, né? Ele também tem uma atuação de encorajamento dos estudantes, e principalmente isso se dá através do feedback, como eu falei, né, um feedback sobre o esforço, né, sobre a estratégia, um feedback que mobilize a ação do aluno e não que feche, né, que feche e às vezes até gera uma certa aversão, mas assim, ele não fecha, ele coloca em movimento, né? Trabalhar exatamente, né, com a importância do estudante fazer análise da tarefa, análise das estratégias, escolha condicional dessas estratégias, dependendo das atividades que são propostas, né? Então, discutir mesmo esse processo de autorregulação, às vezes a gente trabalha com checklist, né? Tem várias aí alternativas para a gente pensar para trabalhar, mas é importante também, né, ajudá-lo no mecanismo, né, no processo da autorregulação, né, e especialmente na questão da finalização, né, de parar, olhar, observar, avaliar, né, e repensar neste processo. Então, o professor tem uma importância bastante grande na condução dessas questões, tá? Aí o que acontece, de modo assim
muito abrupto, né, em plena era digital, mas de modo muito abrupto, a gente vai para o ensino remoto emergencial, que o nome emergencial talvez esteja até já deslocado, porque a gente está há muito tempo dentro desse processo, né? E tem uma perspectiva de um tempo ainda maior. Não era essa a expectativa era que fosse algo realmente circunscrito a um período reduzido da emergência mesmo, que se tem se estendido, se tornado crônico, né? Mas, de qualquer forma, diante dessa situação, a gente tem visto, então, todo esse esforço de estudantes e de professores, né, a se ajustarem a esse novo modo de ensino-aprendizagem, né? Então, aqui a gente tem diferentes cenas, né? Desde alguns conteúdos mais difíceis, né? Dessa transição para o ensino remoto, as condições das pessoas, as condições da casa, do espaço, do tempo, né, dos recursos, dos equipamentos. Então, para além dessas questões todas que eu vinha trazendo sobre a autorregulação, sobre o ensino superior, a gente tem uma especificidade deste momento, né? É um momento em que muitas dificuldades e inquietações que já existiam e que a gente já vinha conversando, talvez até com uma ênfase menor do que seria importante, né? Por isso que eu comecei dizendo que a docência ganhou um primeiro plano, né? E o que acontece? Há um, uma potencialização, uma revelação muito explícita de algumas dificuldades e algumas inquietações que nós já tínhamos antes. Né? E essa situação, então, nos leva a um envolvimento muito mais intenso, né, com as discussões sobre as questões de currículo, de projeto de curso e da docência em si, né? É importante ter esse monitoramento, né, de como as coisas acontecem, como estão acontecendo, em alguns estudos já sistematizado, e neste a gente tem um indicativo bastante grande, né, dos pesquisados, num conjunto bastante, numa amostra muito grande, né, mas 48% dos estudantes, né, dos jovens, eles têm dificuldades em organizar-se para o estudo remoto. Opa. É importante que a gente tenha esse monitoramento, né? E esse monitoramento também ele não é estático, ele no momento, ele vai mudando. Então esse monitoramento tem que acontecer no tempo todo, né? Porque conhecer quais são as condições, as dificuldades de logística, socioafetivas, pedagógicas, tecnológicas de estudantes, de professores, é fundamental para que a gente tenha o estabelecimento de diferentes frentes de intervenção, né? Agora, a gente já tem condição de pensar que o investimento na intervenção da autorregulação do estudante é importante e é necessário, porque a gente já tem pesquisa, a gente já tem estudo, a gente já tem experiência que demonstra a importância no ensino remoto, na verdade, mais ligado ao ensino à distância, que existe, então, a necessidade de ativação desse processo autorregulatório de modo mais intenso ainda, né? Então, chamei aqui de ensino remoto, mas não distante, né? Porque a ideia é estarmos próximos, inclusive com momentos síncronos com os alunos, né? Mesclado com os momentos assíncronos, né? Mas o que acontece? A gente tem que aprender, né? O estudante vai aprender como compreender
os conteúdos, trabalhar as atividades, né, desencadear o seu processo de autorregulação e do aprender nesse novo ambiente. Um ambiente que é aberto, é flexível, ele tem acesso a muitas informações, né, mas que exige também muito autocontrole, muito gerenciamento e muita organização para estar nesse ambiente, né? Compreender aí por parte dos professores, né, como estabelecer vínculos e mediações nesse contexto, né? É bastante difícil iniciar nesse processo da forma como nós iniciamos, né? Na Unicamp nós iniciamos suspendemos as atividades em março, né, e já foi definido o ensino remoto emergencial como uma atividade diante da suspensão das atividades presenciais. Então, muito rapidamente, a gente teve aí um mês de possibilidade de ajuste, mas muito rapidamente os professores, e eu me incluo, claro, né, tivemos que compreender, e acho que só agora, depois, quase finalizando o semestre, que nós estamos começando a entender como estabelecer vínculos, como fazer mediação, né, nesses momentos síncronos e assíncronos que temos, então, com os estudantes. É planejar, né, é um planejamento diferente, é uma condição diferente, né? E, por outro lado, pensar a autorregulação de aprendizagem associada, então, nas nossas aulas, nas nossas atividades, é bastante importante, seja escolhendo a metodologia, né? Então, por exemplo, o portfólio é uma metodologia com potencial bastante forte para a promoção da autorregulação, né? E aí o e-portfólio, a gente o relato de uma experiência da Universidade do Minho muito boa sobre o portfólio cooperativo e colaborativo, né? O fortalecimento, então, das estratégias de aprendizagem metacognitivas, reflexão junto, provocar, né, mobilizar os alunos para a reflexão sobre o aprender, o uso das estratégias, né, possibilitar também o aluno fazer escolhas, ter o próprio controle sobre o seu processo do estudo e da realização das atividades, né? O feedback é o fundamental. Os estudantes têm dito muito da importância do feedback. Então, se era importante, agora ele ganhou assim uma situação de destaque, né? Os alunos pedem, né? Eles querem a comunicação, né? Com a turma, com os professores, mas especialmente o feedback, né? Receber o apoio, o feedback do professor quanto à sua realização ali dentro dos objetivos da disciplina, né? Além disso, possibilitar esse processo de autorreflexão, de autoavaliação, né? Avaliação entre pares. Então, esses são mecanismos que têm sido colocados não só na literatura, mas que a gente tem percebido na própria realização do ensino remoto, a importância de estar junto com o aluno, né? O estamos junto desse evento, né, estamos junto lá também, né, com os alunos. E é interessante como essa parceria, né, essa comunidade colaborativa se instala, né, e os alunos começam a nos ensinar coisas que para a gente era mais difícil, e nos ensinar a autorregular diante dessas situações novas, e a gente tem, então, uma relação mais horizontal, e tem sido, assim, muito bom vivenciar essa experiência com os alunos, apesar, claro, repito, de grandes dificuldades que nós temos, né? Um outro elemento é o quanto que a tecnologia pode ser utilizada para a própria promoção da autorregulação, né? Então, trabalhar com aplicativos, com mídias, com recursos que possam, então, gerenciar feedback, trabalhar com os alunos a própria promoção da autorregulação da aprendizagem. Bem, rapidamente eu vou contar aqui a situação, algumas experiências da Unicamp, e depois, se vocês quiserem, a gente pode, no debate, conversar um pouquinho mais, né? Então, nós tivemos, assim, várias medidas em relação à legislação, a serviços, a discussão de como seria o semestre, a gente, assim, várias medidas, né?
mas eu queria destacar a situação específica com a autorregulação da aprendizagem, né? Rapidamente nós produzimos um texto, né? O primeiro movimento foi o texto, né? Para que o aluno pudesse ter acesso mais facilmente, né? De como estudar agora que não estou presencialmente na universidade, uma parceria então com o Serviço de Apoio ao Estudante, né? Que passou a desenvolver lives, né? Para discutir esse tema e para discutir o andamento do semestre. Então a ideia das ações do Serviço de Apoio ao Estudante em parceria com a Faculdade de Educação no desenvolvimento das oficinas, dos cursos de autorregulação de promoção da autorregulação da aprendizagem continuaram, né, e migraram para o ensino remoto também, né? Então aí a gente já usava o Moodle, já era essa disciplina de promoção da autorregulação da aprendizagem já tinha metade da carga horária à distância e metade da carga horária presencial, e aí nós migramos tudo para o ensino remoto, né? E aí reorganizamos, reconfiguramos todo o material, mas eu queria destacar para vocês sempre a orientação, né? Então a gente ia ajudando o aluno na própria ativação dos processos, né, de autorregulação. Então, sempre tem uma carta de orientação, depois tem as atividades, né, nós optamos por oferecer uma videoaula e o mesmo conteúdo em podcast para que o aluno pudesse ter essas duas escolhas, né, por conta da conexão, do banco de dados e tudo mais. Cada encontro, né, também tem a sua atividade, então aqui os alunos tinham na semana anterior produzido um diário, e agora a atividade é que eles analisem o seu diário a partir dos indicativos aqui do próprio processo de autorregulação. A gente não deu aula conceitual de autorregulação, mas a gente discute o processo com eles, né, durante a disciplina, porque é o eixo central da disciplina, né? Bem, para os professores, a gente também fez um esforço bastante grande, né, de organizar o site que o Ricardo já apresentou para vocês, já citou para vocês, né, mas esse site eu queria dizer que ele tem um conjunto de informações, mas essas informações e pensar essa gestão, né, como oferecer esse apoio, foi pensado também de uma forma que nós pudéssemos provocar a autorregulação do ensino por parte dos professores, né? Pode parecer um site, mas por trás tem bastante reflexão sobre como que a gente poderia mobilizar, né, essas ações e mudanças de planejamento que os professores tinham que fazer, né? Temos visto que toda essa discussão, né, do ensino remoto emergencial decorrente da pandemia, né, está levando a uma reflexão bastante forte sobre os projetos pedagógicos dos cursos, necessidade de gestão de currículo. Então nós olhamos para a disciplina, né, aí eu entro um pouco na autorregulação do ensino, do curso, né, a gente passa a olhar o curso de um modo particular, né, entendendo o significado e as possibilidades de cada um, nós voltamos, né, a ter um olhar muito mais intenso sobre as disciplinas, fomos provocados a isso, né? Então, para não avançar no tempo previsto da minha fala, eu retomo as questões iniciais e deixo aí como um link para a nossa conversa agora logo mais, tá bom? Se vocês quiserem também saber mais detalhes, eu sei que eu apressei aí ao final, mas fico à disposição. Cleidilene, obrigada, viu? Novamente agradeço muito toda a equipe da universidade e parabenizo pelo projeto de formação, de discussão com os professores e especialmente de apoio, né, de estar junto, né, e pensar junto como fazemos a universidade neste momento tão excepcional. Obrigada pelo convite.
Bom, professora Sueli, muito obrigada por sua fala. Muito bom, sempre muito bom, né, te ouvir, né? A gente teve já a oportunidade de ouvir o professor Ricardo. A gente tem, assim, contextos um pouco distintos, né? Mas a gente tem caminhadas assim próximas também, e a ideia é que a gente possa estabelecer esse diálogo, enfim, essa comunicação, né? De como a gente pode pensar esse contexto, né? A partir dessas trocas, né? Que a gente tem a partilhar neste momento, né? A gente, aqui a UFSPA, nós utilizamos, acho que só para situar um pouco mais e retomar um pouco mais com os colegas, né? Nós utilizamos uma denominação diferente, né? Nós utilizamos o termo de educação à distância emergencial. Enfim, a gente tem feito uma discussão na universidade, né? Acerca desse termo, né? O que importa, assim, a gente situar bem, né? Os colegas, enfim, a nossa discussão, é que o que nós temos agora é um processo de retomada do ano letivo, né, do semestre letivo, a partir de 3 de agosto, e que o cenário é o cenário que vocês viveram, é o que eu disse, né, já disse anteriormente quando o Ricardo esteve conosco, que a gente tem a vantagem de estar podendo aprender com vocês um processo que vocês já passaram. Então, assim, vocês podem nos contar como é que foi esse processo, né? Então, a gente ganha com isso, assim, dessa partilha, né? E a gente vai, assim como vocês fizeram, né, ter o ambiente, acho que isso é uma preocupação que a universidade teve, de ter esse ambiente, de ter esse espaço de formação, que é um espaço que, na realidade, ele está sendo nesse formato, né, pelo contexto que a gente está vivendo agora. A gente já tinha atividades de formação que a gente vinha desenvolvendo, agora com esse contexto a gente precisou ajustar, né, o termo que você usou ali, né, é isso, a gente se ajustou para poder seguir adiante, que a gente não sabe por quanto tempo a gente vai permanecer, né, nesse cenário. E penso que esse referencial teórico, enfim, esse construto da autorregulação nos ajuda muito também nesse passar por esse processo, a pensar por esse processo, né? Passar por esse processo que a gente está passando e repensar e pensar como é que a gente reage perante esse contexto, né? A questão da autorreflexão, da tomada de consciência, né? Que é presente nesse processo, acho que é algo bem importante e nos ajuda, né, nesse processo com os alunos. Você trouxe, assim, uma questão bem importante, que é, a gente está num processo de troca, né, a gente ajudar o aluno nesse processo, os alunos podem nos ajudar também, né, na medida em que eles dizem, olha, não entendi, na medida em que eles sinalizam, olha, é importante ter o feedback, bom, eu não entendi isso, ou eles podem, inclusive, ter o feedback e fazer essas trocas com os próprios colegas, né, uma questão muito importante, que é a busca da ajuda, né, do pedir ajuda, que é fundamental, né, mas eu não vou me alongar muito, nós temos aqui agradecimentos, enfim, pela sua fala, né? E temos, assim, já algumas perguntas. As pessoas escutam e depois elas vão se aquecendo ali para as perguntas, né? A professora Margarete Herbasi diz, excelente apresentação, plena de referências fundamentais, parabéns pela consistência e riqueza da sua exposição. Pergunto se seria possível se estender um pouco mais sobre a flexibilização da autorregulação da aprendizagem. Seria o processo de flexibilização nesse processo. Preferes que acho que eu vou fazendo uma a uma, acho que eu fiz essa, eu vou já olhando as seguintes, pode ser dessa forma, Sueli? Pode sim, pode Tá. ser sim. É Margarete? Margarete, é. Margarete, obrigada pela sua questão. Só antes de responder, eu queria dizer que essa parceria e essa troca entre instituições também é outro elemento que
tem sido fundamental, nós buscamos também apoio, né, nessa troca, e acho que ninguém que passou viveu tudo, porque cada um e cada instituição na sua especificidade vai lidar e vai, inclusive, criar soluções novas bastante interessantes, então é importante que a gente continue próximos para irmos aprendendo junto mesmo, né, na ideia da comunidade de prática, né? E nesse momento de crise, mais importante ainda, mas a ideia é que tudo isso a gente possa levar e continuar depois, né? Margarete, quando eu falo em flexibilidade, eu tenho visto, às vezes, no nosso trabalho com os alunos, que eles têm, se a gente não conduz muito bem a discussão sobre o processo de autorregulação da aprendizagem, eles se colocam eles entendem e avaliam como que algo muito rígido. Eu faço um bom planejamento, aí eu executo necessariamente aquele planejamento, eu avalio, como se eu estivesse quase que num ambiente assim de uma bolha protegida em que nada vai acontecer e que nem eu mesmo vou mudar nesse processo, né? Então é importante a gente discutir com os alunos como o que nós estamos vivendo agora, né? A gente assim tinha um plano para 2020, esse plano foi altamente interrompido, né? E a gente tem que fazer a autorregulação para a gestão dessa crise, é fundamental, a autorregulação emocional, pessoal, a autorregulação das nossas aprendizagens, do ensino, mas também pensando em uma agência coletiva também, é importante a gente fazer isso. No entanto, muito rapidamente a situação muda e aquilo que parecia uma boa estratégia, ela resolvia bem, ela deixou de ter essa função. Às vezes o objetivo mudou. Então, esse ciclo ele está sendo mais ágil, mais rápido, né? Então, é importante que a gente tenha essa discussão, né? De que a autorregulação não é um processo mecânico, apesar de, sim, a gente automatiza alguns processos, e isso é fundamental, porque senão a gente não daria conta, né? Então, a gente, com o tempo, vai automatizando alguns processos, ativando de forma mais imediata um processo em relação ao outro, mas é importante pensar que é uma reflexão profunda, uma boa decisão, né, no planejamento, no monitoramento, mas que isso pode ir mudando de acordo com as condições do contexto e pessoais. Assim, com certeza, né? Eu acho que eu já tinha comentado isso contigo, né? Que as pessoas me questionavam assim, bom, mas me parece algo tão engessado, né? É um passo a passo a seguir, né? Então há de fato essa dúvida, né? Mas enfim, é isso, a gente não tem controle sobre tudo, como essa própria pandemia, né? Tem coisas que a gente controla, tem coisas que não, né? No nosso caso agora é bem isso, né? A gente trabalha o conceito da regulação da aprendizagem a partir da teoria social cognitiva do Albert Bandura, né? E o funcionamento humano é definido pelo Bandura na relação entre fatores pessoais, ambientais e comportamentos. Então, essa tríade, ela sempre vai interferir um elemento no outro e ela sempre está presente. Né? Então, esse processo eu tenho que, por isso o monitoramento é importante, porque eu posso perder minha motivação, né? E aí eu preciso ativá-la, né? Ou pode acontecer algum imprevisto, e aí o que eu faço, né? Porque se eu penso como algo muito rígido, muito mecânico, eu acabo, diante de obstáculos, parando, né? Não atuo, né? Então é importante ter essa clareza também. Agora temos aqui uma pergunta do professor Otávio, ele né, dá os parabéns à professora Sueli, a temática é muito interessante, e ele pede, Sueli, se você poderia nos falar um pouco mais sobre o e-portfólio. Tá. Olha,
eu vou até dizer a referência para vocês buscarem uma informação ainda melhor que a minha, porque eu não tenho, eu ainda não trabalhei, fiquei muito mobilizada para utilizar, mas eu ainda não trabalhei, né? Mas um dos webinários que nós fizemos no EA2, lá, o webinário da Pró-Reitoria de Graduação no Unicamp, o tema era bem interessante, que é a avaliação num semestre para lá de especial. E nesse dia nós tivemos quatro professores lá da Alminho, cada um de uma área, falando sobre o processo de avaliação, como eles tinham pensado e resolvido. E a professora Silvia Araújo, que é da área de humanas, disse do portfólio cooperativo e colaborativo, né? Então, e depois nós a convidamos para um outro webinário para que pudessem aprofundar um pouco mais essa discussão. Então, eu recomendo muito conhecer a experiência dela, está disponível no site lá do EA2, mas é o próprio portfólio, só que ele é feito no ambiente virtual, né? E ela utiliza uma das ferramentas que ela fala em mais opções, mas a ferramenta que me pareceu que é aquela que mais correspondeu à expectativa dela foi o uso do Padlet, né, que é o mural, né, e aí trabalhando todo o processo de mural, ela constrói grupos, esses grupos trabalham em portfólios que são cooperativos, né, os portfólios, e dão feedback no outro, então é todo um processo de organização do próprio portfólio, só que no ambiente virtual, utilizando principalmente como o recurso o Padlet. Leidilene, você fechou o microfone. Sim, obrigada. Temos agora o Ramon Rosa, né, que faz a seguinte questão. Ele diz: na apresentação, a importância do feedback é recorrentemente destacada para a autorregulação da aprendizagem. No entanto, o que vejo na prática é a conservadora utilização de feedbacks de reforço, quando uma ação é bem sucedida, e um feedback de correção no caso contrário. Tendo em vista a importância das intervenções, das mediações e das atividades coletivas em diferentes tempos, quais seriam suas orientações para novas estratégias em favor de feedbacks mais construtivos em direção de uma autorregulação da aprendizagem? Bom, obrigada pela pergunta, também agradeço o Otávio. Então, o feedback é uma área assim, fundamental na promoção da autorregulação da aprendizagem e penso que na atuação docente dentro da disciplina é um canal assim, bastante importante, né? Eu gosto muito de um texto do Nicholl, depois eu posso deixar uma referência para vocês. Tem textos mais recentes deles, né, mas anterior que ele traz boas práticas para o feedback, né, e ele é bem organizador dessa ideia, né. Então, a proposta do bom feedback, né, se é que a gente pode usar essa terminologia, né, mas um feedback bom no sentido de que seja promotor da autorregulação, ele não começa no momento do feedback aos alunos. Essa noção do feedback ela é anterior no próprio planejamento da proposta, né? Então, ao planejar a proposta, eu já estou pensando no feedback. Então, eu tenho um cuidado na emissão, na apresentação da proposta da atividade. Então, eu já começo a ideia do feedback para a autorregulação, ele começaria antecipadamente a própria tarefa, né? Fazendo, então, uma boa indicação desse momento da ativação do processo autorregulatório, né? E aí, esse feedback, ele também pode acompanhar
o processo, ele não precisa ficar só lá no final, ele acompanharia o processo, né? E a gente pode pensar em ações que não fiquem só centralizadas no professor, mas em ações que a gente possa ter retorno entre os pares, né, de feedbacks ali durante o processo. Então, eu escrevi um texto, meu colega lê, será que ele entende o que eu escrevi? Quer dizer, pensar nesse processo do feedback durante a realização das atividades, e o feedback final, ele, assim, é um feedback muito preocupado com o fortalecimento da autoeficácia, então é um feedback em que eu me preocupo em manter a crença do estudante ou acentuar, fortalecer a crença do estudante na sua capacidade de executar aquela determinada coisa, né? Não um feedback que destrua, né? Que bloqueie, mas um feedback que promova essa possibilidade. E eu digo caminhos, eu digo possibilidades, né? Eu não fecho, eu não defino, eu encaminho, né? Eu continuo em movimento. Então, o que eu poderia dizer para você seria essa ideia de pensar o feedback antes mesmo, né, no planejamento da proposta, no processo de realização e depois na finalização, de forma que encaminhe para um próximo, uma reescrita ou uma reentrega, quer dizer, haveria um próximo passo ainda a partir daquele feedback. Sueli, quando você coloca, né, nos colocou hoje assim, a importância da gente ter claro, né, onde eu quero chegar, quais são os meus objetivos, né? Então, isso é chave para o aluno saber em que medida ele está avançando em relação a esse objetivo ou não. Então, o feedback ele pode ser dado e é importante que ele seja dado no processo, inclusive em relação a isso, para a gente relembrar, bom, qual era mesmo o propósito dessa atividade? Que objetivo a gente tinha? E aí o aluno vai, inclusive, conseguir ir monitorando e modelando, inclusive, em que medida ele está aproximando ou não desse propósito que se tinha com a atividade, independente se é uma questão dissertativa, independente se é resolução de um exercício, realização de uma demonstração, o desenvolvimento de um experimento, embora, né, as aulas, digamos, práticas experimentais nesse período estejam suspensas e vão ficar, na verdade, em aberto quando a gente retomar, mas é importante, assim, o professor ter e deixar claro para o aluno, e aí nesse contexto agora, né, a cada semana de aula que a gente vai ter, quais são os objetivos nessas próximas 2 semanas. Isso, por exemplo, é algo que pode ajudar muito o aluno a compreender, inclusive, e nos ajudar nesse processo de pensar o feedback, de dar o feedback e dele poder elaborar e reelaborar a partir desse feedback que o professor dá, né? Cleidilene, deixa eu só colocar uma situação da experiência que a gente está tendo, né? Que assim, a orientação é fundamental, a comunicação e orientação é fundamental, né? Porque o aluno e o professor precisam ter clareza da proposta e do que está sendo solicitado, e o porquê e como fazer, isso é fundamental. E isso era tão importante, tal, que a gente talvez tenha feito muito isso em algumas disciplinas, né? E aí o volume dos textos de orientação e tal também ficaram excessivos o entendimento da disciplina acabou se prejudicando porque a informação, a orientação foi ficando muito, ocupando muito espaço do ambiente virtual de aprendizagem, né? Então, essa questão da dosagem, né, é importante, é necessária, é fundamental orientar, mas em que medida, né? O Zinek, ele até fala que o feedback a gente tem que escolher 3 pontos, né, 5 pontos do que devolver como feedback. Não, eu não digo tudo, né, porque ele tem que fazer o seu efeito, né? E a mesma coisa com orientação. Então, é muito importante, mas, por outro lado, a gente foi vendo, na primeira semana, aquele conjunto grande de informação foi importante, na segunda foi, mas depois ele foi ficando acumulado, sabe?
estou ficando exagerado. Então, é interessante ir pensando esse processo num contínuo mesmo, né? De que se eu estou orientando, estou dando feedback, o aluno está ganhando a potencialidade da agência pessoal e eu posso ir reduzindo, né, essas orientações. E um outro cuidado que eu acho que é fundamental, e vocês têm a condição de pensar sobre isso, é a sobrecarga entre as disciplinas que os estudantes estão fazendo. Né? Porque aí, quando você faz a migração, você fala, eu tenho que transformar tudo, vou fazer mais, vou dar vários vídeos, vários textos, várias tarefas, e aí eu gero uma sobrecarga, e aí eu falo para os alunos, às vezes a situação está tão difícil que nem a autorregulação resolve. Não tem como fazer autorregulação, né? Porque você não tem o que autorregular numa situação em que fica tão complexo, né? Então, esse cuidado também é importante, não só dentro da disciplina, mas no conjunto de disciplinas que a turma estaria trabalhando. Né, no semestre, né? E assim, Sueli, até a gente conversava sobre isso hoje. A gente tem um grupo, um GT, um grupo de trabalho, justamente para orientar e dar suporte para os NDEs, os cursos e para os professores, né? E uma questão, assim, fundamental que a gente teve de discussão foi que é importante também, e no planejamento, enfim, com os colegas, da gente ter, digamos assim, um roteiro didático. Por exemplo, no tópico, lá no Moodle, né, na plataforma, aparece um vídeo, aparece um texto, aparece, né, os materiais. É importante ter um enunciado simples que seja, né, e uma orientação clara. Por exemplo, primeiro é para fazer o quê? Primeiro é para assistir esse pequeno vídeo. Segundo, é para fazer tal coisa. Terceiro, ler o texto. E quarto, ir para a atividade que foi proposta. Porque se ele entrar direto na atividade, ele não vai entender nada. Então, exatamente, não há autorregulação que dê conta, né? Então, eu tenho que ter claro. Então, essa sequência lógica do que é para ser feito semanalmente é importante, né? Claro que poluir demais com informação não ajuda. E também esse conjugar das disciplinas. Claro, se tem 2 disciplinas ou 3 disciplinas acontecendo, que podem ter, por exemplo, materiais que podem ser de uso comum, um texto, que ele vai valer para essa disciplina e para aquela disciplina, né? Quando isso for possível, maravilha, assim, vai auxiliar o trabalho do professor e, com certeza, o trabalho do aluno, para a gente, de fato, evitar a sobrecarga, né? Que é uma preocupação. Essa noção da carga horária da disciplina, a gente tem que continuar refletindo sobre ela. Não é porque é né, remoto que a carga horária mudou. A gente tem que continuar tendo a referência com o cuidado de que o teletrabalho ele exige mais tempo, né? Então, os alunos estão precisando de mais tempo para realizar as atividades. Né? Isso tem sido o professor também. A gente tem a atividade que a gente antes tinha um ritmo, agora o ritmo é outro, é diferente. Então, esses ajustes são ajustes importantes. Tá. Nessa linha, a pergunta da professora Ana Godoy, né? Ela vem nesse sentido. Ela diz assim: maravilhosa exposição, agradeço. Gostaria de ouvir um pouco mais sobre a experiência que está se dando na Unicamp. Como está a receptividade dos estudantes e o seu aproveitamento? Se houve evasão por conta do formato ou se, ao contrário, a adesão ao ensino à distância ou ao ensino remoto ajudou a diminuir a evasão, que seria maior caso as aulas permanecessem suspensas. Ana, obrigada. Essa experiência assim, ela é bastante complexa. Eu vou contar um pouco, né, nas questões que você trouxe, tá? Nós definimos na universidade, né, que todos os alunos teriam um ano a mais de integralização já garantido. Né? Então, assim, várias decisões normativas foram tomadas para que os alunos não tivessem prejuízo, né? Então, se ele não pode ou não quer desenvolver as atividades de forma remota, a garantia de que ele vai ter aquele conteúdo, aquela disciplina, ele tem um tempo a mais para executar, então todos
de imediato receberam um ano a mais na integralização. Um outro cuidado logo de início foi também que não haveria controle de frequência. Um outro cuidado foi que o prazo para trancamento no curso e o prazo para desistência de disciplina foi estendido agora até julho. Até a semana que vem, os alunos ainda poderiam desistir da realização da matrícula nas disciplinas, ou em alguma disciplina, ou poderia fazer o trancamento de matrícula. O trancamento de matrícula não é normalmente permitido para os ingressantes, foi, então, aberta a possibilidade para o ingressante também fazer o trancamento, e esse trancamento realizado neste momento não irá computar no máximo de trancamento que os estudantes têm. Então, se criou uma situação ali normativa, né? Foram outras medidas também, mas que possibilitasse para o estudante que não tivesse acesso ou condição, né, de realização das atividades, pudesse realizar depois, né. Em relação ao acesso, também foi feito um levantamento e um trabalho de oferecimento de empréstimo de equipamentos, de chip, negociação de parceria com agências operadoras de celular. Então, foram feitos também vários trabalhos nesse sentido, né, de apoio, de acesso, né, e uma coisa que a gente viveu, né, foi que logo no começo, a decisão da suspensão das atividades presenciais foi tomada e a indicação para o ensino remoto. No entanto, cada unidade acadêmica faria o seu plano emergencial de como iria atuar diante desse momento, né? E cada unidade fez, então, cada unidade se posicionou no seu conjunto de disciplinas e do contexto que vivia, como que eles poderiam estar desenvolvendo. A suspensão de atividades aconteceu na segunda semana letiva de aula, né? Então, abriu-se a possibilidade de cancelar disciplinas ainda, o oferecimento de disciplinas. E 97% das disciplinas continuaram sendo oferecidas, não foram canceladas pelas unidades, sugeridas pelos professores e canceladas pelas unidades. É fato que naquele momento a gente ainda acreditava que a pandemia teria uma duração menor do que a que nós estamos vivendo agora. Essas foram decisões lá do começo da suspensão, né? Com o aumento da complexidade, né, da pandemia, aí todas as unidades fizeram uma revisita esse planejamento e reestruturaram de novo. Então, agora a gente recebeu um outro planejamento e agora estamos recebendo um planejamento para o segundo semestre. Então, tem sido feito assim. Os alunos no primeiro prazo para trancamento, muito poucos trancaram, né? Então, a gente teve assim, uma redução muito pequena por parte dos estudantes, né? Mas, como eu disse, o prazo vai agora ainda até a semana que vem, e aí que nós teremos uma estatística sobre a questão do trancamento, né? E dados de evasão mesmo, né, na modalidade de abandono, tudo isso a gente ainda não tem, porque não se concluiu. Nosso semestre conclui em agosto. Tá bem, obrigada, Sueli. Nós temos aqui, né, vários agradecimentos, né, agradecimentos pelas muitas aprendizagens e excelentes reflexões. Temos agora uma questão mais pontual, assim, que é sobre aquilo que a gente falava anteriormente, que é como que a gente dimensiona, como que a gente monitora essa carga de trabalho, carga horária para os alunos, né? Você poderia falar um pouquinho, assim, como é que vocês têm feito lá, como têm dimensionado isso? Enfim, é uma discussão que a gente tem feito aqui também, mas queria te ouvir.
Então, a gente nós estamos agora num processo de coleta e a gente quis mesmo que fosse nesse momento, a partir de uma experiência acumulada, né, para a gente poder olhar esses dados. Então, existe um observatório institucional da Unicamp, né, então é, um observatório sobre dados e experiências da própria universidade, e foi criado, então, um questionário para levantamento de dados para toda a comunidade. Então, tem uma versão para aluno, uma versão para professor e uma versão para os servidores não docentes. Então, nós teremos uma noção um pouco mais específica agora com esses dados, né? Nos preocupa bastante o índice que em algumas disciplinas tem sido colocado de menor participação dos estudantes, né, de participação nos momentos síncronos ou nos momentos na entrega de atividades e tudo mais, mas o semestre também não fechou, a gente ainda não sabe que decisão o aluno tomou, mas foram encaminhadas várias iniciativas de contato com esse aluno, né, e de possibilidade de apoio. Todo o serviço de apoio da universidade continua acontecendo, né, a Bolsa Transporte, por exemplo, migrou-se para uma bolsa emergencial, então ele continua recebendo, não como auxílio transporte, porque não tem, né, mas não tem o uso do transporte, mas ela migrou para um auxílio emergencial, então foram várias ações em diferentes áreas, né? E a gente agora tem a coleta desse dado que a gente vai ter um pouco mais de clareza. No entanto, essa queixa é uma queixa que os alunos estão trazendo muito intensamente, os professores também estão se sentindo sobrecarregados, porque, na verdade, pensa, houve todo um processo de reorganização da disciplina, né? Então, a gente, assim, é um processo bom, positivo, no sentido de rever a disciplina de um modo, assim, muito intenso, muito profundo, né? Enquanto você estava executando a disciplina. Nós tivemos um mês, né? Então, a resolução dava um mês. Você poderia continuar imediatamente ou, então, estender até um mês para iniciar as atividades, né? Cada grupo, cada professor foi decidindo. Eu, por exemplo, usei esse mês para me preparar, para preparar os materiais, mas também para manter o contato com os alunos, fazendo levantamento do que eles poderiam, se eu poderia ter momentos síncronos com a minha turma ou não, com as minhas turmas ou não. Então, a gente foi usando esse tempo também para isso. Mas a sobrecarga, a gente tem que ir calibrando conforme o depoimento dos alunos, está muito atento a isso, conversando, e o que dá para fazer previamente é conversa dentro do curso, se são disciplinas do mesmo curso, né? Nós temos, imagino vocês também, mais dificuldade quando temos muitas disciplinas que não estão no mesmo curso, então essa integração das atividades fica mais difícil, mas a gente tem que fazer uma projeção, igual a gente faz para a aula presencial, uma projeção de 4 horas, o que nós vamos fazer, né? É pensar essa projeção também para a atividade é, dos alunos, né? Considerando esse pormenor, né? Que a atividade, pelo menos até aprender a se gerenciar, aprender a funcionar dentro desse ambiente, ela é mais lenta. O ritmo é outro, né? E a gente não pode deixar de considerar que nós estamos nessa situação por conta de uma pandemia, né? Então, a gente também tem que considerar que outros elementos estão acontecendo, interferindo nessa situação, né? Que é a preocupação, né? Os, atividades que devem ser assumidas pelas pessoas, né? Com a família, com a casa, no trabalho. Então, assim, considerar que nós não estamos só migrando por um ensino remoto, mas estamos migrando por ensino remoto
por conta de um momento que gera muito sofrimento, que gera muita ansiedade, né? Então, os nossos serviços de apoio em relação ao atendimento psicológico e psiquiátrico tiveram que ser intensificados por conta disso. Uhum. Sueli, é bem importante você estar trazendo isso, né? Essas questões, né, do apoio aí para os professores e para os alunos. Nós temos, apesar de não termos retomado as aulas ainda, logo que as aulas foram suspensas, que esse contexto se instalou, a nossa universidade também se reorganizou para isso. O núcleo de apoio sempre funcionou e continua funcionando, mais do que antes, certamente, né? Mas a PROGESP, né, que é a Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas, montou toda uma estrutura nova, né, para esse contexto agora, né, que a gente está vivendo, né? Então, isso eu acho que é algo necessário mesmo, né? Não, assim, eu queria também contar assim, que a gente tenha feito o acompanhamento, a avaliação, seja a gestão central da universidade, quanto as unidades, né? E com certeza agora para o segundo semestre a gente tem que se reorganizar em alguns aspectos de outro modo, né? Começando o semestre de forma remota, a gente tem condição de fazer melhor planejamento, melhor organização e também diante da experiência que a gente viveu, né? Então, assim, tem algumas coisas de formação docente, tudo que a gente tem que aprimorar realmente. Uhum. É esse processo que você dizia, né, que da autorregulação é isso, é a gente monitorar, avaliar, reavaliar, e para uma nova experiência a gente aproveitar aquele aprendizado anterior. É bem parte do processo mesmo. E a professora Mônica Oliveira também agradece a excelente apresentação, e ela pede, a Sueli, para você falar de uma questão bem importante que tem preocupado, alguns professores têm perguntado bastante isso, né? Quando a senhora fala de que não estão registrando frequência, isso de alguma forma impactou na participação dos alunos? Foi possível perceber se não terão cobrança de frequência, reduziu o comprometimento deles, né, dos alunos? Então, eu tenho como te falar mais especificamente das minhas turmas, das minhas experiências, né? Tem alguns professores que também trazem essa preocupação, mas é um entendimento muito claro de que nós estamos numa situação muito peculiar, né? E a dificuldade realmente de fazer, por exemplo, numa aula síncrona, você controlar a frequência, né? Tem muitas dificuldades, muitas condições para serem garantidas, né? E disso dificultaria muito a presença dos alunos, né? Então, o que é presença? Né? A presença está no encontro síncrono, né? O que os alunos têm achado muito interessante na Unicamp é todo semestre a gente tem um dia que a gente para fazer avaliação de curso. Já no calendário acadêmico. Nós fizemos isso nesse semestre, especialmente. Isso foi muito bom. Perguntaram de participação, os números de participação aumentaram muito, né? Todos os cursos relataram que tiveram mais participantes, estudantes e professores, porque foi realizado através do Meeting, né? Então, isso melhorou, possibilitou a participação de mais alunos. Então, é importante a gente, os alunos têm pedido, e a gente tem entendido isso como importante, a gravação desses momentos síncronos para que depois o aluno possa ver em outro momento. Então, a combinação do síncrono e do assíncrono é bastante importante. E é um pouco por isso que a gente tem chamado de remoto e não a distância, porque a distância tem ainda um olhar um pouco mais intenso, pelo menos um jeito de olhar para o ensino à distância, mais assíncrono, né? Então, se a gente olhar para a frequência dos momentos síncronos, ela caiu, né? Comparativamente à sala de aula presencial, né? No entanto, se a gente olha para a apresentação, né, e o Moodle, por exemplo, que é um ambiente virtual que a gente tem na universidade, ele te dá estatísticas assim de tudo, né, dos acessos dos alunos e tal. E aí, se você olha, o aluno está presente, ele está participando.
né? A minha prática era 15 dias que o aluno não tinha feito alguma coisa no Moodle, ele não tinha tido participação, ou entrega de atividade, ou leitura de alguma coisa, ele não tinha tido participação no Moodle, eu mandava um e-mail perguntando como ele estava, o que estava acontecendo, se precisava de apoio, precisava de alguma coisa, se estava com dúvida, né? Assim, era essa a métrica, né? 15 dias sem atuar, não veio no encontro presencial, então antes do próximo encontro presencial ele já tinha um e-mail perguntando como estavam as coisas. E essa forma de lidar muito proximamente, de ter feito um mês de contato, né, buscando e tudo, para 2 turmas eu já tinha dado, para uma turma eu tinha dado 2 aulas presenciais, para uma turma eu tinha dado uma aula, na outra turma não tinha dado nenhuma, porque eu entraria depois na disciplina. Então, eu tinha um vínculo também ainda pequeno, né, em construção, mas existia esse vínculo lá, e a gente foi cuidando muito desse vínculo. Então, isso foi bastante importante para a participação dos alunos, né, e eles participam, falam, fazem questões e é bastante interessante. Tem sido bastante interessante, eles agradecem muito. Na minha experiência pessoal como professor, tem sido muito boa essa troca, né? Difícil, né? Como é difícil agora para mim, eu estou falando com vocês e eu não estou vendo vocês, eu não estou com vocês. Ainda bem que eu tenho a Cleidilene aqui para interagir, né? E ainda maior carinho, né? Então, mas isso é muito difícil, né? Mas a gente vai aprendendo a conviver e a gerenciar esse novo ambiente. Então, eu, na minha experiência, eu não vejo dificuldade, eu acho que foi muito acertado não contar a presença, né? Até porque qual presença a gente vai cuidar? Do momento síncrono não pode, né? Não tem condição, não tem equipamento disponível o tempo inteiro, eles não têm. Acesso à internet cai, a minha internet já caiu durante a aula, né? Então, a gente vai viver essas dificuldades e a gente tem que pensar, né, em como desenvolver o processo de forma que a presença fique mais em função do engajamento e menos em função do registro de frequência. Sueli, é exatamente isso, assim, essas questões que você traz, assim, a gente tem conversado bastante, discutido bastante, inclusive, assim, a gente tem já uma trajetória de longa data aí, de mais de 10 anos, né, com cursos por educação à distância, nós temos o crescimento para a oferta de educação à distância, né, cabe, assim, só ressaltar que cursos de especialização, enfim, tem um curso de preceptoria, né, um curso de mestrado em rede, né, que é o de saúde da família. Então, assim, e a gente já tem essa caminhada aí de estudo e de vivência e de oferta da educação à distância, né? Mas não é uma educação à distância qualquer, né? A gente faz questão de dizer, é uma educação à distância, uma proposta embasada num envolve, né, recursos, atividades e mediação. Então, isso que você nos traz, dizendo, né, que é importante eu monitorar, né, o aluno está ausente por 2 semanas, eu vou monitorar. Claro que a mediação, que a gente entende, não se reduz a esse processo. Isso é uma parte, um bracinho, assim, desse processo de mediação, de acompanhamento, de monitoramento do processo de aprendizagem, que é o que a gente falou aqui no processo de autorregulação. O monitoramento. Então, o professor faz esse monitoramento com os feedbacks. O aluno faz o seu automonitoramento também. Estou fazendo, tem as atividades para cumprir, né? No caso da educação à distância, dos princípios de educação à distância que a gente adota, a mediação, ela perpassa a própria proposta das atividades que o professor vai fazer. É um fórum, né? É um chat, é uma atividade para envio, é um portfólio, né? Então, tem um leque grande de possibilidades de atividades para a gente oferecer. Mas a gente trabalhado bastante com os professores a importância desse tripé, né? Então, é recurso, atividades e mediação. E a mediação,
é importante nessa mediação o professor estar atento também, né, a estas, digamos, ausentes. Ficou ausente por 2 semanas. Eu gosto de dizer assim, bom, no Moodle, eu não dou uma senha para eles se cadastrarem, se autocadastrarem. Não, eu cadastro um a um. Isso antes da pandemia. Eu monitoro. Tem lá um aluno que ele nunca acessou o Moodle. Então, eu encontrava alguma forma de chamar aquele aluno presencialmente e dizer, olha, tá com alguma dificuldade, seu e-mail tá errado, porque eu vi que você está cadastrado, você ainda não acessou, né? Então, essas são possibilidades da gente, na verdade, estabelecer essa relação, essa interação com o aluno, né? Que nesse contexto de agora, como você bem destacou, é muito importante e é fundamental, né, para a gente poder desenvolver esse processo. Temos aqui ainda, Sueli, não quero te explorar muito, mas temos aqui ainda o Ramon agradece a resposta, né, e faz uma outra pergunta complementar que tem a ver com isso que a gente estava falando. Ele diz assim, na EAD, as propostas de atividades tendem a priorizar a comunicação e a cooperação assíncrona, como você acabou de destacar um pouco antes. Dentro do contexto das cooperações assíncronas, como o professor pode criar situações pelas quais as interações entre os estudantes possam colaborar para uma autorregulação da aprendizagem? Essa é a questão. As situações síncronas, assíncronas. Assíncronas. Tá. Ramon, obrigada. Então, o ambiente virtual, ele tem bastante recurso para a gente utilizar, né? Então, depende um pouco aí do ambiente virtual que está sendo utilizado, mas também a gente tem uma série de outros recursos que você pode ir conjugando, né? Trabalhando junto, né? Então, eu uso muito enquetes, né? Que você já tem um feedback imediato assim, eu gosto da enquete, porque aí eu tenho uma noção de como que os alunos estão chegando para o momento síncrono, então, normalmente, no momento síncrono, eu acabo utilizando as enquetes, mas uso também no Moodle a enquete para saber como os alunos estão, mas, assim, acho que uma ferramenta muito importante, que pelo menos eu tenho utilizado agora nesse semestre, é o fórum. Né? O fórum, a gente faz fórum de temas, então cada semana tem um tema, e esse fórum não claro, tem o tema, mas não é restrito àquele tema, o tema é o que a gente está tratando naquele momento, na disciplina, né? Mas eu vou colocando questões no fórum para discutir não só o conteúdo, o domínio do conteúdo, mas também a aceitação daquele conteúdo, então tem a compreensão, mas também tem o afetivo, né? Como que eu estou aceitando, né? Eu aceito aquele conteúdo, tem significado para mim aquele conteúdo, a questão da motivação, se é possível fazer uma aplicação daquilo. Então, as questões, elas vão explorando, né, diferentes condições do fórum. O fórum você pode fazer um fórum mais informal ou um fórum formal, né? Eu, no fim, ao invés de ter 2 fóruns diferentes, eu acabo fazendo um misturando essas duas coisas. Então, eles podem contar situações que eles estão vivendo, que eles queiram, e tudo é importante, tudo é valorizado ali no fórum. Então, e no fórum eu vou trabalhando com as respostas, respondo todas as questões colocadas no fórum, todas as manifestações colocadas no fórum. E aí, colocando nessa linha do feedback que eu te falei, né? Que eu já falei. Coloca, por exemplo, alguma questão, pede uma reflexão, e isso é a mesma coisa na entrega das atividades. Todas as atividades recebem um feedback individualizado, e esse feedback individualizado, por exemplo, o aluno não atendeu a proposta, eu peço para ele refazer tudo. Ou ele atendeu, mas não aprofundou, e aí eu vou discutindo isso com ele. Então, o feedback tem sido, não importa a ferramenta que eu uso, se bem que eu tenho usado muito o fórum.
né? Mas a depender da ferramenta é a forma do feedback e da construção, pensando o feedback desde antes, né? A construção das perguntas, a provocação que a gente vai fazendo no fórum e as respostas, né? Sueli, é isso, assim, muitos agradecimentos aqui pelas perguntas, né? Ah, e não temos mais, além dos agradecimentos, né, e agradecimentos pelas excelentes reflexões, enfim, o pessoal agradecendo também pela oportunidade, né, de conhecer mais da experiência, né, de vocês e dessa oportunidade aqui de troca, enfim. E eu, na verdade, gostaria mais uma vez de te agradecer, né, em nome da universidade, em nome dos meus colegas professores, né. A gente tem aí, né, uma afinidade grande, né, te conheço já de algum tempo, né, e agradeço muito, né, a ti o trabalho que a gente tem desenvolvido, né, na UFSPA, depois de 2009, que foi quando eu te conheci. Então, assim, te agradeço imensamente pela sua generosa colaboração conosco, e é isso, assim, queria te pedir se você quer dizer algumas últimas palavras, enfim, e só te agradecer, foi muito, muito, muito bom te ter aqui hoje, né, no nosso webinário, tá? Obrigada. Muito obrigada. Eu queria dizer que eu me sinto assim muito abraçada e acolhida, né? Nessa relação mesmo da distância física e da não percepção, né? Não visualização de todas as pessoas. Eu me sinto muito acolhida por todos. Agradeço as questões. Cleidilene, você sabe que a parceria, a admiração é muito recíproca, eu admiro muito o trabalho que vocês desenvolvem, aprendo muito, né? Então, eu acho que essa é a questão que a gente tem que trazer, né? A importância da discussão compartilhada, da troca, né? A construção coletiva, do monitoramento atento, com respostas ágeis, né? A universidade ela tem um tempo, ela tem a gestão, né? Ela tem um tempo de resposta e a gente foi aprendendo que dá para a gente fazer em outro tempo. Né? Então, eu espero que essas lições ou essas experiências que a gente acabou tendo, foi impulsionado, né, a ter, acabe também trazendo uma reflexão, né? Eu acho que a gente não volta para o mesmo momento e eu, na verdade, espero que não volte, né? Uhum. Mas é sempre um não voltar num sentido positivo, né? De que a gente possa levar todas essas experiências que a gente de solidariedade, de equidade, né? De cuidado com o outro, de valorização da docência, a gente possa levar, continuar muito presente na universidade. Né? E acho que esses momentos de troca são fundamentais. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, poder refletir junto com vocês sobre isso, e as questões me mobilizam também a pensar alguns caminhos, né? E o processo é esse, sempre muita reflexão, né? Tendo clareza de objetivos, né, da qualidade e da condição da formação que a gente pretende que aconteça, e aí lidar com os meios possíveis, né, para atingir esses nossos objetivos. Obrigada pelo carinho, Cleidilene, agradeço a todos os presentes que acompanharam, né, e me coloco à disposição caso vocês queiram continuar a conversa em algum outro momento.